Sejam todos bem-vindos aí ao canal. Eu sei que é assim, desculpe a demora, estou anos sem postar nesse canal. Estou com outros projetos, tocando outros canais aí e fazendo alguns trabalhos. E eu vou voltar aqui um assunto que talvez seja um dos vídeos mais acessados aí do canal, que é o vídeo sobre o CEJA. Então a pergunta é, em 2025 ainda é uma boa opção? Eu acredito que sim, porque ele continua, eu acho que ainda sendo mais rápido, né, que as escolas regulares e te dá algumas opções que as escolas regulares não vão te dar. E aí eu vou falar um pouco de como está funcionando hoje o CEJA, né, para 2025. Houve muitas alterações. Algumas delas eu não vou saber falar como vão ocorrer, que a gente só vai descobrir quando começar realmente o ano letivo aí, agora em fevereiro. Eu estou falando aqui dos CEJs do estado de São Paulo. Há outras escolas espalhadas aí pelo Brasil e cada uma delas aí tem, apesar de funcionar de forma semelhante, cada uma delas deve ter a sua legislação e as suas regras próprias. Então vamos lá, ao vídeo, né? Ou seja, ainda é uma boa opção. Então, primeiro, como funciona o CEJA? Então, o CEJA é uma escola de ensino flexível, ou seja, você não, que nem nas escolas regulares, você não vai precisar ir todos os dias, né, em determinados horários, né, para assistir aula. Né? Na verdade, você observa em cada CEJA, eles têm um determinado horário de funcionamento da escola e o horário em que os professores vão estar lá. Então, alguns CEJAs do estado usam a forma de agendamento e outros não. Outros vocês têm acesso ao horário dos professores. Por exemplo, você vai fazer uma prova de matemática e você sabe que o professor vai estar lá, sei lá, da 1 hora da tarde até às 7 da noite. Então, é o horário que você tem para ir à escola para fazer essa prova, para tirar dúvida, né, para pegar atividades, a gente vai falar um pouco disso, né? Atividades para nota e etc. Tá? Então, primeiro coisa, como é que funciona? Ou seja, é uma escola de ensino flexível. Então você pode ir tanto todos os dias, quanto que você pode ir de acordo com a sua disponibilidade e o seu tempo. Tá? Então, essa é a forma de como o CEJA funciona hoje. Uma outra coisa que tem que ficar bem clara, ou seja, não é uma escola de ensino à distância. Tem muita gente que às vezes vai procurar o CEJA para fazer matrícula e acha que é online. Não é online, tá? É semipresencial, ou seja, você precisa estar lá, como a maioria hoje das universidades, né? Talvez até tenha universidade 100% online, mas assim, a maioria dos cursos, eu não sei nem se tem uma legislação que aprove isso, a maioria dos cursos hoje de universidade, eles são semipresenciais. Então você tem dias que você tem que ir lá ou na faculdade ou no polo, né? E outros você fica no computador. Não é o caso do CEJA. O CEJA é semipresencial e você não vai ter aula online, tá? Na verdade você até tem, mas são os vídeos gravados que podem te auxiliar, é o material que é oferecido, né? São videoaulas que são gravadas e podem te auxiliar para você estudar. É só isso e depois você vai fazer a sua prova, a sua avaliação lá na escola mesmo. Tá? Então, eu acho que como funciona é, já foi resolvido. Então vamos passar para o próximo, que seriam as matrículas. Então como é que funciona a matrícula no CEJA? A matrícula é o ano todo. Então, enquanto a escola estiver aberta, ou seja, a secretaria estiver aberta, você pode fazer matrícula. Não
é igual à escola regular, que você tem uma época de matrícula, ou, por exemplo, no EJA regular, você tem uma época de matrícula. A escola estando aberta, a secretaria estando aberta, você só precisa saber quais são os documentos necessários para se fazer a matrícula e ir lá e fazer a matrícula. Tá? Então não tem. Tipo, tem uma época de matrícula, um dia de matrícula, eu perdi esse período de matrícula, não vou poder mais me matricular. Não, você pode se matricular o ano todo no CEJA. Tá? Então, eu acho que a questão das matrículas, eu acho que já está definido. Vamos passar aqui para o próximo, que seria tempo para término. O pessoal pergunta muito isso. E às vezes, por exemplo, eu trabalho no CEJA, então o pessoal lá na palestra, né, fica muito preocupado com o tempo. Eu mesmo falo que não tem como definir o tempo, porque na verdade quem define o tempo são os alunos. Então, conforme você for fazendo, realizando as avaliações e tirando os conceitos e as notas nas avaliações, você vai passando para a próxima e termina a disciplina. Né? Então, é você que vai determinar. Se você fizer, por exemplo, as provas mais rápido, você termina mais rápido. Se fizer mais lento, você termina mais lento. Então, essa questão do tempo é você que determina. Houve uma mudança na legislação quanto à quantidade de provas e o período de provas de intervalo entre uma prova e outra. Então, isso mudou. Eu não vou saber falar para vocês hoje de como isso vai funcionar durante o ano, tá? Porque ainda não foi definido quais as medidas que a gestão das escolas vão tomar para que isso não chegue como prejuízo para o aluno da questão de término, né, de demora de tempo. Né, mas mesmo assim, mesmo com todas essas medidas aí do Estado, do governo, eu acredito que o aluno ainda consiga terminar com qualidade um ensino e ainda de uma forma ainda mais rápida do que o EJA hoje, regular. Infelizmente, a gente sabe que você dificilmente vai aprender, você vai passar pelo EJA regular. Alguns vão entrar e sair e às vezes você tem necessidade de alguns conhecimentos, principalmente o pessoal que está aí almejando uma carreira técnica e às vezes você não vai ter a atenção necessária que você teria no CEJA, né? Atenção na questão de estudos, né, de acompanhamento de professores. Tá? Então, apesar de ser uma escola de ensino flexível, ainda é uma escola de muita qualidade, que se preza muita qualidade, né? Ao contrário de que alguns governantes acham. Né? Tanto que o CEJA ele continua, é uma das escolas que tem, para jovens e adultos, que tem maior número de matrículas. E, em contrapartida, nas últimas estatísticas de 2024, no ano de 2024, o EJA no estado de São Paulo, as escolas regulares de EJA, elas caíram o número de matrículas pela metade. Então fecharam-se muitas salas, né, à noite. Tá? Ao contrário do CEJA, que você pode, funciona durante o dia até a noite. Alguns CEJAs funcionam até perto de 11 horas da noite, então, que é o caso do meu. Então, eu acho que o tempo para término já está definido, é vocês que decidem, né, quanto tempo isso vai durar. Como são as aulas? Então, no CEJA não tem aula. Assim, tem aula física, aquele negócio de você ir lá no determinado horário né, e ter um monte de gente sentado e um professor dando aula lá na frente. Ou seja, não existe isso. Como é que funciona? A gente tem um material, que é apostilado, né, que vocês recebem gratuitamente. Esse material está para ser modificado, a gente não sabe quando, mas por enquanto a gente continua usando material antigo EJA Mundo do Trabalho, né, e esse material é entregue para vocês. Esse material também ele tem disponível na internet
por exemplo, na escola onde eu trabalho, tem disponível no site da escola esse material em PDF. Né? Uma outra coisa, vocês recebem, toda vez que vocês forem passar por entrar numa disciplina, vocês recebem um roteiro. Para que serve esse roteiro? Para saber o que vocês vão ter que estudar, o que vocês vão ter que assistir, para poderem realizar aí as avaliações. Tá? Então, para isso que serve esse roteiro. O que mais? O atendimento é individualizado, então você, quando chega lá na escola, você vai ser atendido de forma individual, né, pelo professor, e aí você pode tirar dúvida, você pode passar por correção de atividades e você pode também realizar as provas de vocês. Né? Além disso, tem as oficinas, que aí eu vou falar um pouco mais para frente, né, de como funciona essa questão das oficinas. Tá? Então, como são as aulas, não tem aula, a aula só é videoaula e você vai ter um atendimento, então o professor ele funciona como um tutor, né, não como vocês estão acostumados a conhecer as escolas, como é que o professor age na escola. Apesar de que hoje mudou muita coisa, né, principalmente a questão das plataformas aí, pelo menos no estado de São Paulo, o professor ele virou um passador de slide, mas isso é um assunto para outra situação. Então, assim que são as aulas, ou seja, não tem aulas, né? Você tem que estudar sozinho e tirar dúvidas lá na escola. Beleza? E vamos passar para o próximo, que seria as avaliações. Como é que são as provas? Então, as provas, né, tem um número X de provas por disciplina e ano. O mínimo de provas seriam 4. Então, assim, você vai, apesar de que esse ano deve se instituir uma quinta prova, que seria uma prova, tipo uma prova final. Ainda não foi revelado ainda como é que vai ser feito isso, mas eu acredito que já no término aí do fim de fevereiro já esteja plenamente definido essa questão das avaliações. Então, a avaliação funciona assim: você tem um número X de provas, você só faz a próxima prova se você tirar a nota mínima na prova anterior. E aí você vai, é como se fossem etapas que você vai vencendo. Anteriormente, pelo menos na minha escola, você só poderia fazer uma matéria por vez. Mas com a questão dessa mudança da periodicidade de fazer provas, provavelmente se abrirá aí a possibilidade de fazer 2 ou 3 matérias ao mesmo tempo, exatamente para que você não perca tempo aguardando para se fazer uma próxima prova. De certa maneira, eu acho que isso não é muito benéfico, porque anteriormente o aluno ele se concentrava apenas em uma disciplina por vez, né, e isso acabava, além de ganhando muito mais conhecimento, ele ganhava tempo com isso, né, ele se concentrava apenas em uma disciplina. Tá? Então, as avaliações são, primeiro, provas normais. Como é que são as provas? Tem 3 tipos de questões, né? Alternativas, dissertativas e associativas. Tem que ter isso, que está na legislação. Nós temos também, como avaliações, temos atividades complementares que podem ajudar vocês na nota. E temos as oficinas, que são atividades coletivas, né, que tratam de assuntos, digamos que gerais, mas que estão ligadas às disciplinas. Então, cada disciplina ou cada conjunto, né, de disciplina que a gente chama de área, ele tem, ou interdisciplinar, né, eles têm aí as suas oficinas. E nesse ano de 2025 é obrigatório, por exemplo, você entrou na matéria de língua portuguesa, é obrigatório você fazer pelo menos uma oficina de língua portuguesa. Tá? Então, independente do CEJA que você esteja no estado de São Paulo, provavelmente essa vai ser a diretriz que vai ter que seguir aí, diz respeito às avaliações. Então, eu acho que terminamos por aqui.
pelo menos nessa parte. Quando houver novidades sobre a questão da como é que vão ficar as provas, eu retorno aqui e falo. Eu espero que vocês gostem do vídeo aí, curtam bom, e boa sorte àqueles que querem aí dar uma acelerada aí nos estudos aí, podem procurar o CEJA, né? Se vocês quiserem ir mais rápido, a única opção seria o Enseja. O grande problema do Enseja é que você tem que ficar esperando ele, porque a inscrição geralmente é lá para junho e julho e a prova é em agosto. Todo ano é assim. É uma prova do governo federal, que você faz uma prova só, você pode se formar ou no ensino médio ou no ensino fundamental. Tá? É o ponto. Ah, se você não conseguir passar em todas as matérias que você não passou, a única escola que você pode dar continuidade seria o CEJA. Então também é pode ser uma boa opção aí do Enseja. Mas se você quiser já ir adiantando, né, você pode se matricular no CEJA, vai fazendo as provas, faz a inscrição lá para o Enseja, e se por acaso você passar nas matérias, vamos supor, eu já passei algumas matérias no CEJA e me concentrei nas matérias que eu não passei no CEJA, no Enseja e passei. Ou seja, você vai pegar uma complementação de um e simplesmente vai terminar o seu ensino médio. Isso para quem tem mais pressa. Tá? Então, eu acho que encerramos o assunto aqui de CEJA e até o próximo vídeo, não sei quando. Tá? Esse canal aqui é um canal bem esporádico. E obrigado por assistirem aí o meu vídeo. Valeu!